E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, né? Entrando na última parte do nosso projeto, que é na parte de relatório, né? Então nós implementamos durante todo esse semestre o nosso sistema de agendamento e mapeamento de salas com todos os objetos, e agora a ideia é que a gente entre na última parte, que é a parte de geração de relatórios, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Aqui na nossa direita tem a documentação de relatórios, né? Então a ideia é que quando a gente implementar isso, né, isso aqui, essa é uma visão que a gente tem aqui do relatório, da tela de relatório de reservas. Então a gente sempre vai partir da data da reserva, a gente vai ter que fazer a busca de acordo com o que a gente quer gerar de relatório. Tá? Então esse gerar relatório sempre vai ser mandatório. Após a geração do relatório, nós teremos imprimir relatório de chaves, imprimir relatório de visualização e mostrar na TV. Dentro da documentação eu explico tudo o que é cada um desses três itens, né? Relatório de chaves, relatório de visualização e mostrar na TV. Mas vamos lá. Relatório de chaves é um lugar, uma parte do relatório onde as pessoas vão poder colocar, vai gerar o agendamento todo e vai ter essas três colunas aqui, ó, retirada, entrega e visto, que vai poder gerar um relatório aonde o professor ou a pessoa que vier retirar esse material ou essa chave ou essa reserva, ele poderá assinar colocando o horário de retirada dessa chave, entrega e visto, um vistinho, uma assinatura. Porque segundo o cliente, o que ele falava, ó, a pessoa vai vir aqui, a gente vai deixar essa folha, esse relatório aqui, e ele vai ter que colocar o horário que ele está retirando essa chave desse determinado ambiente, a hora que ele estiver entregando e dar um visto, que foi efetivamente ele que fez, tá? Então esse é o primeiro. O segundo, tem lá no final, vou mostrar para vocês, tem a visualização desses relatórios, tá? Bom, imprimir relatório de visualização, ele quer dizer o seguinte: o relatório vem até aqui, ó, até o horário. Que é o que? O cliente pede que gere um relatório desse, onde ela pega e fixa esse relatório bem na entrada da escola ou do prédio que vai ter as reservas. E lá vai estar escrito aonde é o dia, né, a data, a turma que ele pertence, o professor que vai estar e o horário que ele está apresentando, manhã, tarde e noite, por exemplo, tá? E o último, que é mostrar na TV, esse mostrar na TV é o seguinte: ele vai abrir um painel, nesse painel vai ter os agendamentos daquele determinado dia, tá? Para que ele possa ficar visualizando isso numa tela. Foi mostrar na TV, por que mostrar na TV? Porque efetivamente ia ter uma TV localizada em um dos ambientes da entrada desse prédio, dessa escola, aonde vai aparecer em cards as salas, turmas e professores que vão estar à frente dessas aulas, tá bom? Aqui, como é de praxe, vocês sabem, tá toda a parte de view. Essa view eu vou estar disponibilizando para vocês aí no nosso link do GitHub, tá bom? Para que vocês acessem, eu vou deixar aqui no Teams para vocês, tá? Então tem toda a parte de estilização, função, tal. Aí vocês têm que adequar de acordo com o repositório de vocês, tá? Então isso está sendo fielmente essa tela que a gente apresentou anteriormente, que nem falei para vocês, o objetivo nosso aqui não é ficar batendo em front, então essa é a nossa ideia, tá? Então aqui a gente vai ter a parte de geração de mapa, né, preencher tabela, imprimir relatório, tá vendo? Dentro do imprimir relatório e visualização, tá vendo aqui que a gente monta estrategicamente dentro da nossa desse nosso front, a gente monta já com o advento do JavaScript um script HTML com a estrutura do relatório, tá? É uma estrutura simples, não tem muita coisa a ser feita, tá? Assim, do ponto de vista de flu, tá bem simples, tá? Da confecção. Relatório de visualização e o relatório da TV também, que a gente pegou
e personalizamos e montamos o relatório, a tela de visualização dentro aqui do JS também, tá bom? Então tá tudo baseado com HTML, CSS e aqui o JavaScript fazendo esse trabalho pra gente, tá bom? Então as visualizações de relatório, eu mostrar na TV, que a gente falou que é efetivamente o painel, estão sendo gerados em cima de JS, tá? Fazendo o advento aí de uma página HTML, tá? Então tá bem simples, não tem muito que a gente ficar abordando e batendo aqui, tá? Então tá, isso está bem estruturado, vou passar para vocês aí a parte de voltar. Então essa é a parte da view. De novo, essa parte da view eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso repositório, lá no GitHub, tá ok? Bom, vamos lá, importantes. Então eu vou mostrar até aqui no nosso sistema rodando, né? Só não liguem aqui que a minha tela é um pouco maior, então Marcos.costa, a nossa senha. Aqui, né? Então isso já é de praxe, já é o que o nosso sistema está navegando, tá certo? Então com tudo funcional, né? Então eu estou aqui dentro da sala. Então o que eu fiz aqui, né, galera? Eu já fiz uns mapeamentos de sala. Levei até em consideração um pouco da base do que a gente tem aí na FATEC de São Roque. Óbvio que eu não coloquei todas as salas, eu acho que eu coloquei até a 15. Eu não me lembro se eu tenho a 16, então eu fiz aqui e todas no primeiro andar, né? Que a nossa FATEC tem o térreo e o primeiro andar somente. Docentes aqui, eu fiz alguns cadastros de docentes, alguns dos docentes que trabalham com vocês, ou já trabalharam, né? As turmas, eu cadastrei os 6 semestres de sistemas para internet e o de 2 para empreendimentos gastronômicos, tá? Período, tratei tarde, noite e manhã, perdão, porque no caso da nossa FATEC aí, são os 2 turnos que são intitulados aí, nós não temos nada à tarde, então só temos aulas no período manhã e período noite. A parte de reservas, como a gente viu na aula anterior aí, presencialmente, eu fiz bastante agendamentos, né? Vocês podem ver aí, fiz bastante agendamentos para que a gente possa ter a ideia da utilização aí do nosso painel, né, das nossas reservas, e a parte de relatórios, que é onde eu mostrei a view para vocês, tá vendo? Então essa é a view que a gente tem que trabalhar. Bom, para a gente chegar nessa view, é implementado isso que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Isso eu vou fornecer com vocês. Então a gente tem a parte da data reserva, geração de relatório, impressão de relatório de chaves, impressão de relatório de visualização e a parte de mostrar na TV, que é esse painel aí que a gente está falando, certo? Voltando para o nosso sistema, o que a gente vai precisar fazer? Ó? A gente vai precisar criar mais uma controller no nosso projeto, que essa controller ela não existe ainda, tá certo? Então essa controller eu a chamei de relatório também, tá? E ela porque assim, ó, deixa eu só lembrar aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu até ver se aumenta um pouco o zoom aí. Essa view que eu acabei de falar para vocês, a gente vai colocar aqui, tá certo? Então eu tenho a view de relatório. E agora a gente vai ter uma controller também chamada relatório, ok? É uma controller muito pequena, não tem muita coisa a ser feita. Nós temos aqui a controller que ela vai ter gerar mapa novo, né? Que ele vai fazer uma validação de data, somente se a data não foi informada, tá? Se ela foi informada, ele chama model m relatório, que a gente não construiu, vamos construir na sequência. E tem um método lá chamado buscar reservas por data, passando a data do mapa, tá? Se você quiser colocar isso no Insomnia, eu não coloquei, tá? Podia até ter colocado, não coloquei no Insomnia, mas pode ser colocado no Insomnia também, é chamado desse método, tá bom? E aí ele verifica, né, se os dados vierem vazios ou diferente de 0 aí, ele dá diferente de vazio, né, perdão. Ele manda dizendo que o relatório foi gerado com sucesso, trazendo os dados daquele que é um select comum, caso contrário ele dá nenhuma reserva foi encontrada nessa data. E caso aconteça qualquer exceção,
ele dá um exception aqui pelo try catch, aqui pelo catch, e dá a informação para nós do que deu erro no relatório. Tem a parte de visualização, que é a ideia da onde a gente vai trazer os dados, né, de visualização de acordo com o que foi pedido no método visualizar. Então a gente tem dois objetos aqui na nossa controller. Onde que estão esses caras? Se a gente voltar aqui dentro dos nossos JS da vida, deixa eu só achar aqui também, peraí, deixa eu até lembrar. Imprimir relatório na TV não, porque já vai pegar de lá. Cadê? Imprimir relatório também não, que já vai estar lá. Preencher tabela. Também não quero pegar de lá da célula. Então aqui, ó, gerar mapa novo, né? Que é quando a gente pede para gerar um relatório, certo? Que é a parte de script que a gente tem. E a parte de... deixa eu lembrar aqui, não, tá mais para baixo. Tem outro gerar relatório aqui, que é o não clique, né? Que são os métodos que são chamados aqui pelo JS. Só quero achar aqui a base da... Cadê? Peguei relatório da TV. Cadê? Que mais? Voltar. Fita período. Acabei de passar lá, gente. Ao vivo e a cores aqui. Não vou ficar regravando aula não. A gente vai fazendo aqui imprimir relatório. Só impressão. Vou encher tabela também. Gerar relatório, né? Que a gente vem aqui no gerar mapa novo. E... não, visualizar relatório a gente vai usar numa outra situação, é verdade. É verdade. Para não perder tempo, gerar mapa novo e visualizar. Ctrl F, visualizar. Não, olha, eu não estou usando nem esse método visualizar, eu usei ele para fazer um teste e acabei deixando ele aqui, que ele traz todos os dados imputados, ó, busca reservas por data. São dois caras aqui, são dois métodos. Na verdade, galera, esse método aqui, ó, ele nem precisa estar aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma doideira aqui, ó. Eu vou pegar aqui e aqui dentro do meu... A gente faz aqui ao vivo a cores. Esse aqui foi um teste que eu fiz, verdade. Deixa eu ver, controller... É aqui mesmo. Visualizar aqui, ó. Relatório view. Deixa eu só ver aqui uma coisa, galera. Pra eu não falar besteira pra vocês. Vou jogar uma data aqui, 3/2/2025. Que foi quando eu pedi para fazer a geração. Deixa eu só ver se imprime, está imprimindo. Então eu não tenho necessidade desse cara mesmo. É um teste que eu fiz. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente ter menos código. Nas notas de aula, tudo bem? Eu vou tirar esse cara aqui. Atualize e mando para vocês. Eu não preciso desse cara, só preciso desse cara aqui, gerar mapa novo, só ele. Que é ele que me importa aqui, tá bom? Então, só andando aqui. Como eu estou gravando, eu não vou regravar tudo não. Então, aqui foi um teste que eu fiz. E aí acabei deixando ele mais bonitinho aqui. Então, beleza, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou atualizar isso. Aqui segundo as notas de aula aqui, ó. Vou pôr bem aqui. Então, aí depois a gente vai ter a model do M-relatório. Model do M-relatório. Esse model do M-relatório aqui, a gente vai codificá-lo. E aí a gente vai buscar as reservas por data, tá vendo? E aí ele vai fazer uma query, já estruturando para mim. Não vou cair, tá? É um inner join aí.
das tabelas todas que a gente tem trabalhado, né? Para ele gerar para nós isso aqui, ó. Se eu não voltei, aqui, ó, fazer a geração deste relatório, tá vendo? Eu peguei uma data 3/2/2025, porque foi um primeiro dia de aula, uma segunda-feira, e aí eu criei um cenário hipotético aqui pra gente ver, tá? Então ele acaba criando aquela view lá, tá vendo? Então é uma modelzinha só, é uma model só com um método que é o buscar reservas total, que é o que está sendo amarrado aqui na nossa controller aqui, ó, no gerar mapa novo, ó, esse cara aqui, ó, tá bom? Vamos lá, que mais? Após isso, eu coloquei um bypass aqui, né, que a gente tem que colocar as datas para informar, né, aqui. Porque se eu vier aqui no nosso relatório, galera, eu tentar gerar relatório, imprimir reserva, ó, ele não deixa gerar. Por quê? Porque todos esses 3 botões aqui vão partir desta geração aqui, desta consulta, tá bom? Então por isso que a gente vai lá em fevereiro, que eu peguei, e geramos esses dados aqui, ó. E a partir daqui eu consigo fazer a geração dos relatórios da parte de TV. Tá bom? Aqui eu coloquei um bypass, só para vocês entenderem, que é justamente essa reflexão que eu acabei de mostrar para vocês. E aí a gente vai ter a geração dos relatórios, tá vendo? A geração dos relatórios nada mais é, que nem eu expliquei lá no começo da aula, no JS lá. Ele é o que? Ele é um HTMLzão, certo? Aonde eu gero um relatório bem simples, tá bom? É uma coisa bem fácil, tá? Aonde ele gera aqui, eu coloquei salvar como PDF porque eu não tenho uma impressora física aqui na minha máquina, eu não tenho. Então ele vem aqui para cá, mas aqui o destino, né? Você pode nomear uma impressora que tu tenha configurado no teu ambiente, tá? Então aqui, ó, então a gente tem aqui o relatório de chaves, que tem retirada, entrega e visto, que é exatamente isso que eu estou mostrando aqui. Depois a gente tem um outro relatório, que é a parte que só tem a data, sala, turma, docente e horário, né? E por último, o painel de visualização das salas, tá? Então, imagina ali, eu coloquei noite, naquela data que está gerada naquela anterior, ele gera aqui um card para cada agendamento realizado ali no período, tá vendo? Tá? Então se a gente vier aqui no nosso sistema, aqui ó, eu vou imprimir o relatório de chaves. Então ele abriu essa tela, aqui ó, como vocês podem ver, aqui ó, então eu tenho aqui retirada, eu tenho aqui entrega e eu tenho aqui visto. Aqui tem o salvar PDF, que nem falei para vocês. Você pode inverter, colocar retrato, paisagem, tá? Aquela configuração básica de relatório. Se você selecionar aqui o destino, se você, que nem eu não tenho impressora, como eu te falei, vai ter impressora aqui, você pode mandar o relatório. Imprimir relatório de visualização é a mesma coisa, porém aqui, ó, também, né? Você pode perceber que agora eu só tenho até a coluna horário, tá vendo? Eu não tenho aquelas demais, que é onde é fixado lá na área externa do prédio, lá que eu falei para vocês, para que os alunos cheguem e olhem lá a data, sala 1, tal, a turma que é e quem vai estar lá com o docente ministrando as aulas lá para vocês, tá? E o por último e não menos importante, no visualizar. Então imagina que você consiga rodar esse projeto num sistema, numa tela. Então imagina, acho que lá no nosso pátio tem uma TV bem em cima daquela porta, né? Acho que vocês já repararam, né? Colocaram uma TV bem lá em cima. Professor, daria para colocar ali? Daria. O que eles teriam que fazer? Colocar aquela TV na rede, certo? Na rede, e através da rede
a gente teria que fazer uma espécie de compartilhamento, então seria colocar esse sistema na rede. Ah, tem que ser lá na nuvem, na internet? Não necessariamente. A gente pode colocar isso dentro de uma rede local, dentro de uma LAN, tá bom? Desde que essa TV esteja conectada nessa rede local também. Ah, professor, cabeada ou Wi-Fi? Tanto faz também. Desde que ela esteja dentro da rede local, da LAN, Local Area Networking. A gente conseguindo enxergar ela, a gente bate essa URL, né? Vai abrir esse sistema, ó, você vai autenticar aquela coisa toda. Quando você mostrar na TV, vai abrir essa tela. E aí que período que estamos? Noite, né? Que é o nosso exemplo. Noite. Faz isso aqui, aí ele pode dar um F11 para poder fazer a tela inteira. E aí ele pode até trabalhar zoom, por exemplo, aqui, ó. Colocar o zoom aqui, ó, máximo para vocês aqui, ó, tá vendo? E isso aí fica lá para o pessoal ficar visualizando de acordo com como vai chegando na faculdade, né? Ah, o período da manhã. Clica no período da manhã, vamos fazer um cadastro da manhã aí para vocês verem, a gente dá uma olhada aqui, ó. Mas noite aqui, ó, tá vendo? Então lá, cada corzinha de card e tal. Sala 1, sala 2, sala 3. Por que tá sala? Porque foi modalidade, foi feito assim no front, dá uma olhada lá. Podemos mudar? Podemos, tá, galera? É que nem eu falei para vocês. Isso aqui é uma base do projeto para que a gente possa apresentar uma coisa total funcional, funcionando. Agora, se você quer modificar, fazer de outra forma, pode ser feito. O que a gente está contemplando aqui nessa aula é todo o ciclo que a gente idealizou lá na primeira aula do semestre, estão funcionando aqui, tá? Voltar, eu volto para a tela do sistema, vou tirar aqui do F11 e vou pegar aqui, eu vou lá em reservas, vamos lá em reservas, eu vou fazer uma nova reserva. Vamos pegar a sala 15, vou inventar um exemplo. Pegar sexto semestre de empreendimentos gastronômicos, falar que a Kátia, que é coordenadora de gestão comercial, no dia, na mesma data, 3/2/2025, até o dia 15 de julho, vamos fazer que todas as aulas dela também sejam 2025, no período da manhã e toda segunda-feira. O sistema cadastrou, senão, ó, Kátia já aparece aqui, né? Mas se a gente buscar aqui Kátia, ó, todos os agendamentos da Kátia, todas as segundas-feiras, do dia 3 de fevereiro até a última terça-feira, antes do dia 15 de julho, que é o dia 14, estão os agendamentos dela realizados. Então, beleza. A gente vai lá para relatório. Vamos gerar o relatório do dia 3/2/2025. Tá certo? Aparece a Kátia aqui, ó, com manhã e os outros agendamentos à noite. Só que quando eu mostrar na TV, olha lá, vai carregar já de manhã, que é gestão de empreendimentos gastronômicos, que é a Kátia. Se eu clicar à noite, aparece nós todos e a Kátia não aparece aqui, tá bom? Então, ó, manhã, tarde não temos nada, tá vendo? Manhã e noite. Ah, professor, tem um botão aí, né? Então, teoricamente, vai ter que ficar uma pessoa lá, né? Se a gente for efetivamente colocar esse painel para funcionar, vai ter que entrar lá quando der o período da noite, lá bater na noite, né, na manhã e na tarde, né? E aí, professor? Galera, nada impede que vocês fazerem uma rotina de atualização desse relatório a cada sei lá, 30 minutos, 1 hora, eu não sei. Visualizar o horário e estabelecer metas. Por exemplo, o que é manhã? Manhã, teoricamente, aí dentro de uma faculdade, vai ser das 7 até as 11h59. A partir do meio-dia, já é tarde, até as 18. Depois das 18 é noite. Então você pode estabelecer metas lá e ele verificar o horário do sistema, que é esse horário aqui embaixo, e bater com essas comparações que eu falei. Bater o horário, ele vem e atualiza. Ah, deu 11h59, meio-dia, puf, vem pra cá. Ou dia 17h59, 18, vem pra cá. Também podemos fazer uma coisa dessa, tá? Isso fica muito a critério
da evolução do projeto, aquela coisa toda, tá? Então, mudar a cor, mudar... Galera, de novo, foi que nem eu falei para podia ser o label de uma cor diferente. Top. A ideia minha, que nem falei para vocês, não é contemplar muito a ideia do front. O front tem que estar aqui para a gente apresentar os dados, tudo certo, top. Porém, mostrar para vocês como que seria o funcionamento de um ciclo completo aqui de um projeto, ok? Deixa eu diminuir o zoom. Beleza, galera? Então, seria mais ou menos esta mecânica de funcionamento aqui do nosso projeto. Tá bom? Voltando para as nossas notas de aula aqui, ó. Então, é exatamente isso que eu contemplei aqui. E aí a gente faz uma conclusão, né? Assim finalizamos o objetivo proposto para o nosso sistema. Fazendo uma conclusão, implementamos CRUDs de 6 objetos. Marcão, nossa, todos 6 objetos, todos aqui, ó. Até abrir o Insomnia aqui, ó. Para mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Olha lá. Fizemos um CRUD para usuário. Fizemos um CRUD para mapa, perdão. Para professor. Para horário. Para turma, né? Perdão. Para horário e para sala. E ainda fizemos esses objetos aqui, essa controle, essa model a mais que a gente fez para poder fazer a geração desse mapa. Mas são coisas pequenas, então beleza. Mas ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos aqui, né? Fizemos toda a parte de front, back, banco de dados, relatórios e painel de visualização. É claro que poderíamos ter mais funções, fazermos as telas e a parte do código de forma diferente, mas é aquela coisa que sempre a gente aborda em todas as aulas que a gente trabalha. Esse é um problema que a gente propôs para poder dar disciplina para vocês no começo do semestre, né? E que a gente iria tentar terminar todo esse projeto até o final do semestre e estamos conseguindo fazer essa parte, né? Que é muito legal, né? Mas de novo, vocês podem depois pegar esse projeto, modificar, implementar da forma que vocês entenderem, né? Pegar essa ideia, fazer uma outra linguagem. Galera, assim, é vocês que determinam essa parte, entendeu? É vocês que contemplam, é vocês que enxergam isso, tá bom? Mediante a isso, aí a gente vai para a atividade final do nosso semestre, né? Nós já temos a P1, temos a P2 e agora a P3, né? A nossa P3, eu vou estabelecer algumas coisas com vocês. Primeiro delas, eu vou dar um prazo até o dia 8/7 para vocês implementarem o que vai ser pedido. Eu costumo dizer o seguinte: se você acompanhou todas as aulas, se você fez todas as entregas, tudo certinho, de P1 e P2, e já implementou essa parte que a gente passou na última semana, que é a parte das reservas, né? Aqui é só fechar o caixão, vamos dizer assim, né? Fechar com chave de ouro, porque não tem muito o que implementar. Porque, de novo, essa view aqui, eu vou passar para vocês aqui no GitHub na sequência. Vocês vão poder pegar lá e vocês vão ter que implementar a controller e essa model e fazer os relatórios, tá? Então vocês têm até dia 8/7. Marcão, a gente tem aula aí no próximo dia, deixa eu até ver aqui, no dia 24, que é terça-feira agora. Marcão, se eu encerrar isso aqui, eu posso te apresentar? Pode. Aí você já mata a disciplina, já mata a P3 e tá tudo certo comigo, tá? Eu só não recomendo todo mundo deixar pro dia 8/7, por quê? É o que nem eu vou falar. Eu vou ter o meu deadline lá da minha disciplina lá no dia 8. Se sobrar alguém para mim apresentar que eu não queria, eu acho que isso dá muito bem para ser feito estourando, galera, até o dia 1º de julho. Eu acho que todo mundo consegue entregar até lá. Mas não adianta você vir querer me entregar dia 8/7, aquele monte de gente. Eu só vou ver projeto até as 21h30 do dia 8. Por quê? Porque eu preciso ter tempo para ver o projeto.
que você precisa de tempo para o meu projeto? Porque eu vou pedir esse checklist de coisa aqui, ó. Eu vou validar o que? A parte de login. Vocês já devem vir com o usuário e senha cadastrados. Tá, cadastra aí no banco, aí, no Insomnia. Não tem aí o endpoint que você criou? Cria lá já o teu usuário e senha padrão do teu projeto, para que a gente não perca tempo. Mas a gente vai fazer algumas validações básicas. Usuário não informado, senha não informado, usuário não cadastrado, usuário autenticado, que é aquele que efetivamente acessa o sistema. E aí a gente vai ver todos os objetos. Todos os objetos a gente vai ver a tabela de dados carregada. Ah, o que é essa tabela de dados, Marcão? É isso aqui, ó. Sala de aula. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui carregar. Ó. É isso carregar. Beleza? Pesquisa realizada com sucesso. O que é a pesquisa realizada com sucesso? Tabela de dados em pesquisa, isso é igual para todos os objetos. É aqui, ó. Ah, eu vou consultar aqui a sala 0. Pera. Sala 08. É esse tipo de consulta. Todos os objetos. Beleza? Agora, cadastro, alteração e desativação também, para cada um. O cadastro está funcionando, está carregando os objetos, está fazendo as validações. Alteração, a mesma coisa. Desativação, a mesma coisa. Para todos os objetos, tá vendo? Só lá na reserva que eu vou ter, além desses cargos e a desativação múltipla. E foi uma coisa que a gente implementou a mais no nosso projeto, certo? E a parte de relatório, consulta efetuada com sucesso, relatório de chave gerado, relatório de chave de visualização gerado e painel da TV gerado. Serão essas validações que eu vou fazer com vocês no dia das avaliações aí, que a gente vai olhar todos os projetos rodando. E obviamente, o que não rodar vai ter perda de ponto, aquela coisa toda, de pontuação, e no final a gente vai chegar no deadline e falar, olha, pelo que você entregou, vale tanto a tua atividade, tá? Pontos importantes aqui, ó, que eu acho que a gente tem que olhar aqui, ó. Ó lá. A avaliação final será levada em consideração todas essas partes que eu acabei de explicar. No dia de cada entrega, pois, vocês deverão ou poderão optar em 3 datas, que nem acabei de falar. 24, 1 e 8. Tudo bem? Quando você optar pela data, você fala, puta, eu vou entregar com o Marcão, vou pegar aqui, vou dar um exemplo. Dia 24 aqui, ó. Vou chegar lá na FATEC e vou me programar para entregar no dia 24. Quando você chegar na sala de aula, vocês me falam que vão efetivar a entrega. Por quê? Se vir 3, 4, 5, eu já me organizo para olhar esses 5 trabalhos. Estou dando um exemplo, tá? E só vou fazer as correções até as 21h30. Todos os dias. Por quê? Porque eu levo tempo para corrigir, né? Não adianta. Se você for para a FATEC já pensando assim, eu vou colocar as coisas, eu vou tentar resolver lá, beleza, você pode até ir, você vai usar o tempo de aula normal, só que não me avisa que vai entregar nada. Beleza? Porque eu quero esse tempo para poder olhar com calma o projeto de cada um. E aí a gente gera uma fila. Chegou tal, sei lá, 5 entregou. Então a gente faz uma filinha. Primeiro vez de fulano, ciclano, beltrano, os 5. E de novo, até 21h30. Beleza? Porque eu preciso ter tempo para olhar as atividades. Tá? Então, quem não conseguir entregar até as 21h30, no dia 24, no dia 1, por exemplo, posterga para a data seguinte. Certo? Se no dia 8 até 21h30 você não conseguir me entregar, zera a P3. Tá bom? É só pra gente deixar claro, organizar isso de uma forma coerente para que todos nós entendamos que o combinado não sai caro para ninguém. Beleza? Só pra gente computar e entender que isso aqui vai ser um trabalho feito por nós nessas datas aí postergadas. De novo, eu, Marcão, acompanhando vocês todo esse semestre, as implementações que fizemos, tudo que entregamos. Galera, eu entendo, Marcos Costa, que até o dia, estourando, até o dia 1º do 7 vocês conseguem me entregar tudo. Tá ok?
Eu creio que eu vá ficar aí de 5 a 10 minutos com cada um de vocês fazendo essas validações. E outra coisa também, eu vou validar o que? O front, ou seja, eu não vou por insônia, eu não vou nada, eu vou como usuário, eu vou entrar no sistema, vocês vão vir com essa senha e esse usuário criado, eu vou entrar no sistema e em cima dele eu vou manusear o sistema e vou dando meus cheques aí, tudo bem? E aí no final eu chego à conclusão aí da sua nota. E aí fechamos a P3. Top? Beleza? Tranquilo? Então só queria deixar isso consolidado com vocês aí para que a gente possa fechar esse semestre letivo. De novo, deixo bem observado aí, nem disse em sala de aula anteriormente, né? Vocês foram uma turma que a gente conseguiu andar muito com esse projeto, que a gente conseguiu implementar todo o objetivo. Então a gente implementou desde a ideia de discutir os requisitos, né? Montar toda a base de dados, montar toda a parte de endpoints, toda a parte de back-end primeiro, né? Que é o foco da disciplina. E depois desse back-end aí a gente fez o que? As implementações de front. E o mais bacana nisso é que aí a gente foi modificando alguma coisinha ou outra no meio do caminho, né? Implementando uma classe, criando mais alguns métodos, né? Criando até algumas outras classes também. Mas no final de tudo, eu acho que deu para passar para vocês aí a ideia de um pouco do que é o dia a dia dentro de um projeto de software. É óbvio que isso não é 100%, não tem nem como a gente fazer essa implementação isso dentro de um ambiente acadêmico, né? Do que realmente é 100% dentro de uma empresa, mas eu entendo que dá muita visão para vocês, né? Dá muita visão do que é isso. E pelo menos quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês já vão pelo menos com uma ideia de entendimento, de vivência um pouco do que é isso, até pela experiência que a gente consegue passar para vocês. Tá bom, galera? Então eu vou deixar esse vídeo postado no meu canal do YouTube. Então vocês estão vendo ele pelo meu canal do YouTube aqui durante um tempo. Deixa eu até finalizar o semestre aí, e aí eu retiro isso do ar. Essas notas de aula vou compartilhar lá no GitHub, a tela também no GitHub, tá bom? Vou passar, vocês já devem estar vendo aí no LinkedIn, perdão, no Teams. Se eu falei LinkedIn, não é LinkedIn, é Teams, tá? No Teams, os links, beleza? E aí a gente vai se vendo, 24 do 1º e 8 do 7. De novo, espero que até dia 1º vocês consigam fazer toda essa implementação para que eu possa fechar as notas do semestre tranquilamente. Tá bom? Beleza, galera? Então eu vou parar por aqui, vou postar esse vídeo e a gente vai se falando. Beleza? Mais uma vez foi um prazer trabalhar com vocês esse semestre, uma turma muito boa, muito engajada, muito comprometida, muito amiga, né? Então se a gente conseguiu chegar ao sucesso, que eu considero um efetivo de sucesso com o nosso projeto, como já falamos em aulas presenciais, foi graças a vocês, gente. Eu não faço mágica, é que eu falo com vocês. Eu sou um só e vocês são 20, sei lá. Eu sou um só. Então, para que a gente chegue a esse nível de projeto, obviamente que isso aí, 80% do mérito disso é de vocês. Tá bom? Beleza? Obrigado aí e até mais. A gente vai se falando aí. Tchau, tchau.